Esses dias todos nos emocionamos aí com os noticiários de TV, visto ali que temos aquela guerra civil na Síria especialmente, e onde duas imagens nos marcaram. Duas crianças sendo assim, retirada dos escombros, uma criança de 5 e outra um bebezinho uma criança bem mais nova, ali todas sujas ali de terra, ali por causa dos escombros, verdadeiros milagres. Crianças que estão órfãs. E ainda uma outra cena que nos impactou recentemente, onde por um destaque dado ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, onde ele leu uma carta de um menino americano pedindo a adoção, querendo ter como irmão aquele outro menino que foi resgatado ali também. Essa é a realidade que a igreja precisa se emocionar e comprar essa ideia, pastor? Sim, claro. Hoje nós tivemos uma outra cena impactante, né? De um bebê, agora de manhã, antes de sair para casa, estava vendo os noticiários, mais uma cena, né, impactante que foi na segunda-feira passada, uma criança sendo resgatada. A igreja foi chamada para ser luz e sal, e ela precisa ter uma postura completamente diferente da sociedade e se envolver muito mais do que ela tem se envolvido. Mas há algumas coisas que precisam ser pontuadas. Eu acho que a gente tem visto essas cenas, mas tem outras cenas que possivelmente sejam piores do que essas que essas foram as dos bons resultados. Claro, evidentemente. Agora aquelas outras que a gente vê que essas crianças passam por fome, sim, essas crianças estão jogadas, se vendendo, sendo comercializadas, claro. Essas não são divulgadas. Não. Porque afinal de contas isso aí não vai mexer muito com a gente. A situação é muito mais complexa que a gente possa imaginar. Por exemplo, quando você fala desses dados, nós temos hoje 385 milhões de crianças que estão vivendo em pobreza extrema. Temos 65 milhões de pessoas que estão na estrada. São forçados a deixar sua casa, sim, seu país de origem, para ir buscar refúgio em outro lugar. Outros lugares, dos quais mais da metade são crianças. Que é mais ou menos os números que nós apresentamos aqui, onde 28 milhões de crianças são expulsos, né? Então, mais ou menos um número que se equivale. E alguns dados que se a gente partir de algumas premissas para a gente entender o papel da igreja, é que dessas pessoas, dessa multidão que está se deslocando, muitos são nossos irmãos da fé. Ou seja, a igreja de Cristo está na estrada. E nada melhor, pastor, em nenhum momento melhor do que talvez este de extrema dor, que venha levar ali uma pessoa até abrir o seu coração, sim, a ter uma nova forma de vida. Por exemplo, alguns ali, vamos pensar ali na Síria, tem ali uma forma radical de pensar a religião, é hora de entrar com essa religião inclusiva que é o cristianismo, não é? Sim. Agora, o que me preocupa com a igreja é o seguinte, há tempos atrás, quando eu cheguei em BH, eu não sou mineiro, sou capixaba, mas muito bem casado com uma mineira linda, então nós começamos a ver nos sinais de BH o início daquelas pessoas que vendiam bala, né? E todo mundo, pastor, o senhor viu, as pessoas estão vendendo bala nos sinais. Depois, aquelas pessoas dançando e todo mundo. Só que com o passar do tempo, começou a fazer parte da nossa vida, da nossa, entre aspas, da nossa paisagem. Todo mundo hoje não liga mais, porque faz parte da vida. Esses acontecimentos... Hoje até, inclusive, o senhor falando sobre isso, eu falei e citei um pouco disso na minha devocional hoje, que nós aceitamos facilmente o caos na nossa vida. Nós estamos nos acostumando com dor, com miséria, com desgraça. Estamos já, assim, leprosos quanto a isso, pastor. Eu digo, às vezes, que a igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira está num estado de letargia e ela precisa sair desse estado. E aí a gente agora... ver os acontecimentos na Síria com essas crianças, todo mundo está apavorado. Mas não podemos esquecer, isso vem acontecendo há muito tempo. Te dou um exemplo, Haiti,
Eu fiz trabalho de 2010 até 2014 no Haiti. As crianças sofrendo, né? E todo mundo no Haiti, as crianças continuam sofrendo. É claro que com tanto trabalho, com tantas ações, amenizou-se um pouco o sofrimento. Mas o sofrimento ainda continua porque o Haiti é um país paupérrimo, miserável, numa distribuição de renda mais acentuada do que a nossa aqui. Quem tem uma condição de vida muito boa lá, quem não tem nada, absolutamente nada. E quem sofre mais nessas situações? As crianças. As crianças. Por exemplo, agora as pessoas que pedem asilo, que estão saindo dos seus lares, dos seus países, né, numa travessia extremamente complicada, as crianças estão sofrendo, morrendo, sendo violentadas. Você imagina agora que dessa multidão de crianças e adolescentes, agora muitos estão atravessando as fronteiras na Europa sem seus pais, sem suas famílias. Literalmente para o desconhecido, claro, né, pastor? Claro. Aí eu pergunto para o senhor o seguinte: o senhor, como faz parte, né, de uma liderança, de uma missão, de agências, né, que cuidam dessa parte, viver nesse contraponto, Brasil, um país que está em franca recessão, não é? E com esse apoio, o que a igreja pode, como a igreja pode ter, quais são as linhas de ação da igreja hoje brasileira para abraçar a nossa causa interna de uma guerra civil que nós vivemos velada e também com essa ajuda humanitária ali recebendo refugiados nessas linhas de missões? Sim. Primeiro, a igreja precisa sair de si mesma. Nós precisamos parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos olhar para fora, nós temos olhado muito para nós, não é? Precisamos olhar para fora. Segundo, nós precisamos nos munir de todas as informações necessárias sobre isso. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.